Toda família tem segredos. Mas tem segredos que não deveriam nunca ser descobertos. E foi isso que eu aprendi no dia em que meu avô morreu. Um homem que, até aquele momento, eu pensava conhecer. Mas a verdade? Eu não fazia ideia de quem ele era. E muito menos de quem eu era. A notícia que chegou como um tiro. Foi numa terça-feira à tarde. Dia normal daqueles que a gente acorda reclamando da rotina, do trânsito, da vida. Até que meu celular tocou. Número da minha tia. Atendi e só ouvi. Ele se foi, seu avô. Faleceu hoje de manhã. Silêncio. Parei. Sentei. O mundo ficou mudo por um segundo. Meu avô, aquele homem duro, sério, que parecia indestrutível, estava morto. O velório. Silêncios, olhares, nenhuma lágrima. No dia seguinte, a família inteira se reuniu no velório. Mas não era um clima de dor. Era um clima estranho, tenso, quase cínico. Todo mundo ali, de preto, como manda o figurino. Mas os olhares não eram de luto. Eram de cálculo, de interesse, de expectativa. Minha tia, quieta num canto, cochichando com o advogado da família. Meu pai, com cara de quem tenta forçar tristeza. Meus primos, se comportando, mas claramente entediados. E eu, me sentindo um intruso, como sempre. Meu avô, o homem que nunca me chamou, pelo nome. Para eles, ele era o patriarca, o grande comandante da família, ex-militar, empresário, tradicional até os ossos. Para mim, ele era o velho que me ignorava nos jantares de domingo. Nunca olhava nos meus olhos. Nunca me deu parabéns no aniversário. Nunca me abraçou. Enquanto todos os netos ganhavam presentes caros, viagens, reconhecimento, eu ganhava silêncio, ausência. E mesmo assim, algo me dizia que tinha coisa ali, porque, por mais que me ignorasse, meu avô nunca me destratou, nunca me xingou, nunca falou mal de mim. Ele simplesmente me observava, sempre em silêncio, com aquele olhar que incomodava, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. A leitura do testamento e o começo do caos. 2 dias depois do enterro, a família foi chamada para a leitura do testamento. Todos reunidos na antiga sala de reuniões do escritório do meu avô. Móveis escuros, cheiro de couro, clima de tribunal. O advogado sentou, pigarreou e começou. Este é o testamento oficial de Geraldo Augusto Borges. Redigido há 2 anos, com atualização registrada há 6 meses. Até aí tudo normal. Todo mundo esperando heranças, terrenos, ações, imóveis. Mas então, veio o choque. A totalidade da fortuna, incluindo imóveis, ações, contas, empresas e bens, será destinada ao meu neto, Lucas Henrique. Silêncio. Todos me olharam ao mesmo tempo. Eu congelei. Repita isso, disse meu pai. E o advogado calmo. Lucas Henrique, herdeiro universal, nomeado por vontade expressa do falecido. O inferno começa. Ali minha tia se levantou. Isso é um erro. Ele deve ter sido manipulado. Meu pai gritou. Isso não tem cabimento. Ele nunca ligou pro Lucas. E eu, sem entender absolutamente nada. Por que eu? Por que justamente eu, o invisível, o ignorado, o sobrinho sem destaque? E é aí que tudo começa. Porque naquela sala, enquanto os gritos começavam, eu percebi que meu avô tinha deixado mais do que uma herança. Ele tinha deixado um mistério. E junto com ele, um rastro de segredos prestes a explodir. O que ninguém te conta sobre herança é que ela não traz só dinheiro, traz guerra. E naquele momento em que o testamento foi lido, eu deixei de ser só o neto ignorado e me tornei, oficialmente, o inimigo número 1 da minha própria família. A reação. Fúria travestida de luto. Logo após a leitura, a sala explodiu. Minha tia gritava com o advogado, acusando ele de falsificação. Meu pai, olhos arregalados, veio até mim e perguntou: Você sabia disso? Você sabia disso? E juro por tudo, eu não sabia de nada. Só consegui balbuciar: Eu não faço ideia do porquê disso. Mas ninguém acreditava.
Ali, naquela sala, eu já era o vilão da história. O silêncio, que virou acusação. Nos dias seguintes, tudo mudou. Meu telefone não parava de tocar. Mensagens de parentes que nunca falaram comigo. E-mails com ameaças veladas. Até parentes distantes apareceram. Gente que eu nem lembrava que existia. Todos querendo saber: quanto você vai dividir? Por que você? O que você fez pro seu avô? E a pergunta que mais me atormentava era: o que eu fiz? Eu me tornei um fantasma em vida. Na minha própria casa, o ambiente ficou insustentável. Meu pai não conseguia olhar na minha cara. Minha mãe, visivelmente pressionada, mal conversava comigo. Numa noite, ouvi meu pai gritando no telefone. Ele não merecia. Ele nunca foi próximo. Isso era pra mim. Pra mim! E aí eu entendi. Aquilo não era só sobre dinheiro. Era sobre ego, sobre orgulho, sobre tudo o que eles achavam que eu não era. Comecei a me perguntar: e se tiver algo por trás? Eu nunca tive uma relação próxima com meu avô. Mas e se ele sabia de algo que ninguém sabia? E se existisse um motivo real para ele me deixar tudo? Aquela decisão não parecia aleatória. E foi aí que começou a coçar a parte mais perigosa da alma: a dúvida. Voltei à casa do meu avô, sozinho. Uns dias depois, fui até a antiga casa dele, sozinho, sem avisar ninguém. Entrei com a chave reserva que ele, curiosamente, havia deixado comigo meses antes. Na época, achei estranho. Mas agora, aquilo parecia uma pista. Comecei a vasculhar e achar pistas. A casa estava intacta. Cada cômodo parecia congelado no tempo. No escritório, encontrei uma pasta, sem nome, sem etiqueta. Dentro, fotos antigas. Fotos minhas, de criança, na escola, com minha mãe, sozinho em aniversários. Fotos que eu nem sabia que existiam. E junto com elas, cartas. Todas datadas, todas assinadas por ele, mas todas nunca enviadas. Lucas, talvez um dia você entenda. Era a primeira frase da primeira carta, e aquilo me arrepiou. Meu avô, que nunca falou comigo de verdade, escreveu pra mim por anos, só que nunca me mostrou, nunca entregou. Por quê? O mistério só aumentava. Comecei a juntar as peças, o silêncio dele, o distanciamento, as cartas escondidas, a herança repentina, e percebi. Meu avô sabia de algo. Algo que talvez explicasse tudo, inclusive quem eu realmente sou. Aquela noite, depois de encontrar as cartas, foi a primeira vez em anos que eu chorei. E não foi um choro por tristeza. Foi por confusão, por raiva, por não entender nada. E ao mesmo tempo, sentir que algo muito maior estava prestes a vir à tona. Porque no fundo eu já sabia. Meu avô não deixou tudo pra mim por acaso. As cartas, confissões em papel. Voltei pra casa com a pasta escondida dentro da mochila. Esperei todo mundo dormir. Me tranquei no quarto. E comecei a ler, uma por uma. As primeiras eram neutras. Lembranças, frases de carinho contidas. Coisas como: te vi na sua apresentação da escola. Você estava ótimo. Não fui até lá porque achei que não seria bem-vindo. Mas então, vieram as cartas de verdade. Uma carta, uma bomba. Lucas, talvez um dia você entenda o porquê de eu ter ficado longe. Não foi por falta de amor. Foi por medo. Medo de destruir tudo. Você não sabe, mas você mudou a minha vida. E eu mudei a sua. Mais do que imagina. Há verdades que, se ditas cedo demais, viram armas, mas escondidas por muito tempo, se tornam veneno. Pausa. A carta terminava com uma única frase. Pergunte à sua mãe sobre novembro de 1995. O nome que mudou tudo. Novembro de 1995. Fechei os olhos. Tentei puxar da memória. Não lembrei de nada específico, mas sabia que minha mãe entenderia, mesmo que não quisesse responder. Na manhã seguinte, esperei ela tomar o café. Sentei à mesa e soltei. Mãe,
O que aconteceu em novembro de 1995? O silêncio mais alto da minha vida. Ela congelou. A xícara tremia na mão. E então, sem dizer uma palavra, levantou-se e saiu da cozinha. Voltou minutos depois com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Nem raiva, nem medo. Era culpa. Por que está me perguntando isso? Porque o vovô deixou cartas e disse para eu te perguntar. Silêncio. Ela sentou, respirou fundo e disse: Então você já sabe que essa história não é simples. E começa a verdade. Naquela época, eu tinha 19 anos, morava sozinha, estava tentando começar a vida, mas nada era fácil. E então, seu pai desapareceu, sumiu, me deixou sozinha, grávida. Quem apareceu para me ajudar? Seu avô. Pausa. Ele me deu casa, me deu comida, pagou o hospital e jurou que nunca ninguém saberia. Por que, Lucas? Seu pai não é quem você pensa que é. A verdade começa a vazar. Seu pai não é o homem que te criou, e seu avô pode ter sido muito mais do que só o pai do homem que te criou. Fiquei em choque, sem fala, sem ação. Você quer a verdade, Lucas? Então se prepara, porque ela não vai te confortar. Você já teve a sensação de que algo na sua vida nunca encaixou direito? Como se o quebra-cabeça estivesse quase montado, mas faltasse uma peça que ninguém nunca te deu? Naquela noite, depois da conversa com minha mãe, essa peça caiu. E com ela, o resto do tabuleiro desabou. A revelação. Que ninguém queria fazer. Minha mãe ficou sentada, imóvel. Me olhava, mas parecia olhar através de mim, como se visse o passado inteiro de novo. Você precisa entender uma coisa, Lucas. Quando tudo aconteceu, eu estava sozinha, sem ninguém, e o seu avô foi o único que estendeu a mão. Ele me protegeu, me deu tudo, e fez um pedido, que eu nunca contasse pra ninguém, nem pra você. Engoli seco. E por quê? Ela demorou, mas respondeu. Porque ele era o seu pai verdadeiro. O silêncio, que gritava. A frase ecoou na minha cabeça por minutos. Meu avô não era só meu avô. Ele era meu pai biológico. O homem que nunca me abraçou, que nunca me chamou pelo nome. Era o mesmo homem que, no fundo, me observava como quem guarda um segredo que não pode ser revelado. Meu mundo desmoronando em silêncio. Sabe aquele tipo de dor que não sai em grito? Que te cala por dentro? Foi assim. Tudo que eu pensava ser real virou pó. O homem que achava ser meu pai. Um ator numa peça que ele mesmo acreditava viver. Meu avô, o patriarca frio. Um homem que me criou à distância, para proteger sua reputação. O pedido de silêncio. E o peso de carregar. Isso sozinho. Ele achava que, se isso viesse à tona, destruiria a família. E eu aceitei. Eu aceitei porque estava grata, com medo, sozinha, e talvez porque também queria proteger você. E foi ali que entendi. Aquela herança era uma confissão, um pedido de perdão silencioso, um jeito torto de dizer: eu errei, mas quero que você saiba que era importante para mim. Mas e agora? O que fazer com essa verdade? Contar para todos? Esconder e seguir com a farsa? Perdoar ou confrontar? Minha cabeça era um labirinto, meu peito, um cofre de raiva, tristeza, compaixão e medo. E ainda tinha uma última carta. Na pasta que encontrei na casa do meu avô, havia uma carta lacrada, com meu nome, e um aviso: abrir somente após conversar com sua mãe. Tem cartas que não foram feitas para serem lidas. Foram feitas para explodir o chão sob seus pés. E a que eu segurava nas mãos naquela noite era exatamente assim. Um envelope amarelo, antigo, com meu nome escrito em letra firme. Do lado de fora, apenas uma instrução. Abra apenas depois de saber a verdade. Agora eu sabia, e era hora de abrir. Dentro do envelope, uma carta, uma chave, um nome. A carta era extensa, escrita à mão, tinta preta. O papel
já meio gasto pelo tempo. Junto dela, uma chave antiga e um cartão amarelado com o nome de um endereço escrito à mão. Rua das Laranjeiras, número 214, andar superior. Eu já conhecia aquele lugar. Era um antigo escritório do meu avô, desativado havia anos. Mas antes de correr até lá, eu li. A carta começa, e o mundo volta a girar, Lucas. Se você está lendo isso, é porque sua mãe foi forte o bastante para contar o que passamos juntos, e porque você é forte o suficiente para ouvir o que vem agora. Eu fui seu pai, e por covardia, fui também seu avô. O maior erro da minha vida foi te afastar para proteger minha imagem. Eu vivi preso ao medo da rejeição e da vergonha, mas mesmo de longe eu te observei, e cada passo seu me enchia de orgulho. Você foi o melhor de mim, mesmo sem saber disso. Essa herança que te deixei não é recompensa, é responsabilidade. Pausa. Meu coração apertou. No escritório que você conhece, há mais do que papéis. Há uma história que ninguém conhece, e você vai ser o primeiro a descobrir. Não é só sobre você. É sobre nossa família, e sobre algo que, se revelado, pode curar ou destruir o que sobrou. A chave para o último segredo. No final da carta, uma frase. Alguns legados não são herdados, são descobertos. E naquele instante, soube que não tinha escolha. Eu precisava ir até aquele escritório. Não era sobre dinheiro. Era sobre quem eu era. E quem ele realmente foi. A caminho do escritório abandonado. Peguei um táxi. Fui sozinho. Coração acelerado. Cheguei no antigo prédio da Rua das Laranjeiras. Porta empoeirada, placas enferrujadas. Subi as escadas até o segundo andar. E ali, diante da porta antiga de madeira escura, usei a chave. A fechadura girou. Dentro da sala, o passado congelado no tempo. O cômodo era pequeno, livros nas estantes, quadros antigos nas paredes, uma escrivaninha com gavetas trancadas. No fundo, uma estante com caixas etiquetadas, datas, iniciais, e uma caixa com o meu nome. Lucas H. Borges. Confidencial. Abri, e foi ali que a verdade realmente começou. Documentos, fotos, cópias de registros, bilhetes trocados com a minha mãe, relatórios de reuniões de família, com observações manuscritas dele sobre mim, e no fundo, uma carta dirigida à família, aquela que até então me odiava por ter herdado tudo. Existem verdades que te libertam, e existem verdades que destroem tudo ao redor, antes de deixar qualquer liberdade acontecer. Naquela pasta marcada com meu nome, estava o que restava da alma do meu avô. O que ele nunca teve coragem de dizer em voz alta, mas teve lucidez suficiente para deixar por escrito. A carta para a família, sem máscaras, sem rodeios. Voltei para casa com ela no bolso, mas já não era a mesma pessoa que saiu. Eu carregava algo que podia virar o jogo, ou partir de vez o que ainda resistia. Na noite seguinte, chamei todos para uma reunião, na antiga casa do meu avô. A casa da discórdia. Todos vieram, pelo dinheiro, pela raiva ou pela curiosidade. Meu pai chegou primeiro, já armado de acusações. Minha tia trouxe 2 advogados. Meus primos, com celulares em mãos, prontos para gravar qualquer coisa. E eu, com a carta. Coloquei a folha dobrada em cima da mesa. Antes de qualquer coisa, leiam isso. Vocês merecem saber. Silêncio. O tipo de silêncio que antecede terremotos. A leitura começa, e o ar some da sala. Meu tio começou a ler em voz alta. A cada linha, os rostos mudavam, olhos arregalados, mãos tremendo, mandíbulas cerradas. A carta dizia: a razão pela qual deixo tudo ao Lucas não é favoritismo, é redenção. Ele é o filho que nunca pude assumir. Meu erro, minha culpa e meu orgulho silencioso. Deixei aos outros minha frieza. A ele, deixo o que sobrou de mim. Se me odeiam por isso, aceito. Mas saibam que este ato não é prêmio. É confissão. As reações. Como estilhaços num campo minado. Meu pai se levantou gritando: mentira! Ele tá mentindo mesmo depois de morto! Minha tia,
em silêncio. Lágrimas, mas não por tristeza, por decepção, por vergonha. Um primo disse: "Então ele era o filho bastardo e a gente nem sabia?" Mas naquele momento, eu não senti mais raiva, só cansaço. Um cansaço que vinha da alma. E eu disse apenas uma coisa: eu não vim aqui para justificar nada, nem para implorar aceitação. Vim só para mostrar que eu não pedi isso, não desejei isso, só aconteceu. E agora que vocês sabem, façam o que quiserem com essa verdade, mas saibam que ela veio dele, não de mim. A família quebrou ali. De vez alguns saíram batendo porta. Outros ficaram em silêncio. Ninguém pediu perdão. Ninguém estendeu a mão. A verdade não curou. Ela dividiu. Rasgou o véu do teatro familiar. E deixou todos expostos, cruéis, confusos, humanos. Depois daquela noite, ninguém mais me procurou. A reunião que eu organizei para revelar a verdade virou o estopim definitivo para ruir o que ainda restava da estrutura familiar. Mas sabe o que é mais estranho? Foi um alívio. Como se, finalmente, eu pudesse existir sem precisar caber no molde de uma família que nunca me acolheu. Os dias seguintes, silêncio e olhos nas costas. Meu pai parou de falar comigo. Me bloqueou nas redes sociais. Até minha mãe se afastou. Culpa, vergonha, cansaço, talvez tudo isso. E eu me recolhi. Passei dias lendo e relendo as cartas do meu avô, tentando entender não só o que ele disse, mas o que ele nunca teve coragem de dizer. Foi nesse mergulho que encontrei algo. Uma folha extra, grampeada ao fundo de uma das pastas, com um título em letras maiúsculas: Instrução Final, LHB. O documento: um mapa, um nome, uma missão. Dentro do envelope havia 3 itens. Uma planta do casarão antigo da família Borges, com um cômodo grifado em vermelho. Um bilhete manuscrito: se quiser saber tudo, vá até esse lugar, sozinho. E abra a caixa que escondi no forro. E uma foto antiga. Na foto, um bebê no colo de um homem mais jovem. O homem era meu avô. O bebê era eu. A casa da família. Agora vazia, mas cheia de vozes antigas. Voltei ao casarão. Aquele mesmo onde a leitura do testamento aconteceu. Estava fechado, mas eu tinha a chave. Entrei devagar. Cada passo ecoava nos corredores vazios. Subi até o sótão, local marcado no mapa. Lá em cima encontrei o forro. E usando uma chave de fenda antiga, retirei a madeira. Dentro, uma caixa de ferro, trancada. E junto dela, uma chave pequena colada no fundo com fita adesiva. O conteúdo da caixa. O legado que ninguém esperava. Abri a caixa. Dentro, 3 cadernos envelhecidos. Todos escritos à mão. Na capa de cada um. Volume 1. Os bastidores da família Borges. Volume 2. Os documentos que nunca chegaram ao público. Volume 3. Minha confissão final. Era um diário. Ou melhor, um dossiê. E eu entendi. Era mais que um segredo. Era uma dinastia podre. Meu avô não era só um homem com um segredo pessoal. Ele era o guardião de segredos que envolviam negócios escusos, traições entre irmãos, chantagens e até subornos para manter a imagem da família limpa. E agora, tudo estava comigo. O que eu faria com aquilo? Publicaria? Destruiria? Usaria como arma? Quando você descobre a podridão de onde veio, tem 2 escolhas: seguir fingindo que não viu, ou encarar o espelho e decidir: o que fazer com tudo isso? Eu tinha nas mãos um legado de segredos. Coisas que podiam destruir reputações, acabar com negócios, talvez até levar gente pra cadeia. E foi nesse momento que a escolha apareceu, na forma de uma proposta. O contato que veio do nada. 2 dias depois de descobrir os diários, recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Lucas, você não me conhece, mas eu era advogado do seu avô, num tempo em que ele ainda cuidava das coisas por debaixo dos panos. Soube que você encontrou as anotações dele. Pausa. Silêncio. E eu estou te ligando para dizer o seguinte:
Tem gente disposta a pagar muito bem para que isso tudo desapareça. A oferta: dinheiro pelo silêncio. Estou autorizado a te oferecer R$500.000 em dinheiro, sem rastros, tudo legalizado. Você entrega os cadernos, nunca fala sobre isso, e a vida segue. Eu congelei. R$500.000. Era mais do que eu já tinha visto de uma vez só. E parte de mim considerou. Claro que considerou. Quem não consideraria? Mas outra parte não conseguia esquecer o que tinha lido. O que estava ali era muito maior que dinheiro. Os cadernos detalhavam casos de abuso de poder, corrupção empresarial, lavagem de dinheiro, a forma como meu pai foi comprado com cargos para nunca desconfiar de nada. E no meio disso tudo, eu, o filho bastardo escondido para não manchar a imagem da dinastia. Me silenciar seria aceitar isso, ser conivente com isso. A visita surpresa e a pressão aumenta. Na manhã seguinte, alguém bateu na minha porta. 2 homens de terno, olhos frios, sem expressão. Estamos aqui para lembrar que certas verdades pesam demais quando faladas em voz alta. Não era ameaça direta, mas eu entendi o recado. E então, uma voz que eu não esperava, minha mãe. Ela apareceu no final da tarde, sem avisar. Entrou, sentou e disse: "Você não deve isso a eles. Você não precisa carregar o fardo dos erros de todos. Mas se vai escolher o silêncio, que seja por você, e não por medo." Aquilo me marcou. A decisão começava a se formar. Eu tinha tudo para sumir com aquilo, me livrar dos fantasmas, viver em paz. Mas havia algo maior. E se outras pessoas tivessem sido vítimas também? E se manter isso em segredo fosse condenar mais alguém ao silêncio? Às vezes, escolher o caminho certo não te dá paz, te dá guerra. E eu sabia, o que estava prestes a fazer não teria volta, mas manter tudo escondido seria trair quem eu sou. Seria virar a mesma sombra que meu avô foi por tanto tempo. A escolha, que rasgou o silêncio. Na manhã seguinte, abri o notebook. Escrevi uma carta aberta, assinada por mim, com um link para um drive criptografado, contendo tudo: os diários, os documentos, as cartas, os registros de transações ilegais, fotos, escândalos abafados. Enviei para 3 jornais grandes, 2 portais independentes e um perfil anônimo no Twitter que eu sabia. Era especialista em desenterrar verdades podres de gente poderosa. A verdade cai na rede e o mundo desaba. Demorou menos de 12 horas. A primeira matéria saiu com a manchete: "Segredos de uma família tradicional. Corrupção, escândalos e o herdeiro bastardo que expôs tudo." 2 dias depois estava em todos os lugares: TV, rádio, redes sociais. Meu nome nas Trending Topics. Meu pai foi afastado da empresa. Minha tia, intimada a depor. Investigadores bateram nas portas das empresas da família. E eu me tornei o nome que ninguém mais podia ignorar. Mas não foi glorioso. Foi solitário. Perdi o pouco contato que ainda tinha com a família. Fui chamado de traidor, de aproveitador, de louco. Mas também recebi mensagens, muitas, de gente que conhecia minha história, que já tinha suspeitado, de funcionários que foram calados, de vítimas que nunca tiveram voz. E aí eu entendi, não era sobre mim. Era sobre todos que foram feridos por um sistema construído em cima de mentiras. E o que fiz com a herança? Parte eu usei para me reerguer. Aluguei um apartamento simples. Voltei a estudar. Outra parte? Criei um fundo. Um fundo para apoiar pessoas que, como eu, descobriram verdades que ninguém queria ouvir, que sofreram calados, que foram ignorados por suas famílias. Nome do fundo: LHB. Legado, Honestidade e Batalha. A carta que encerrava tudo. Meses depois, recebi uma carta. Não tinha remetente. Dentro, apenas uma folha. "Lucas, você teve a coragem que eu não tive. Você quebrou o ciclo. Você é a parte de mim que deu certo." Assinada G. Borges. A verdade é que, quando tudo começou,
Eu só queria entender por que um homem frio havia me deixado uma fortuna. Mas hoje eu sei. Não era sobre dinheiro, era sobre redenção. Meu avô passou a vida tentando controlar a narrativa, controlar a família, controlar quem era aceito, quem era ignorado. Mas no fim, ele entendeu que nem todo controle salva. Às vezes, só o caos honesto traz liberdade. E eu, no meio desse furacão, escolhi quebrar o ciclo. Poderia ter aceitado o silêncio, aceitado o dinheiro, deixado tudo debaixo do tapete como ele fez por décadas. Mas não. Escolhi rasgar o véu. E, no processo, perdi parentes, perdi estabilidade, mas ganhei algo raro. Verdade. Nunca fui o netinho querido, nem o filho desejado. Fui o erro que ninguém queria admitir. Fui o problema que virou homem. E que, quando teve a chance, não escolheu vingança. Escolheu justiça. Hoje, caminho só. Mas não vazio. Levei um tempo para me reconstruir, para me aceitar como filho de uma história fragmentada. Mas agora entendo. Família não é só sangue. É quem tem coragem de estar ao seu lado, quando a verdade vem à tona. E se você chegou até aqui, me diz, você teria feito o mesmo? Teria aberto os diários? Teria enfrentado a família? Ou teria engolido tudo para não mexer no passado? Porque essa não é só a minha história. É uma história sobre todos que, em algum momento, precisaram escolher entre o conforto da mentira e o preço da verdade. E nunca se esquece: quem faz mal para os outros uma hora, paga a conta.